queria te convidar nessa noite a abrir a Escritura Sagrada do Evangelho de Marcos, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 8, no verso 34, irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, no verso 34. Confesso que hoje pela manhã, pela madrugada, cerca mais ou menos de umas 3 horas, o Senhor me despertou. Eu estava orando e meditando e Deus começou a me falar algo sobre os 3 pregos da cruz. Hoje na parte da tarde, na hora do almoço, eu falei para o pessoal: gente, eu não vou ficar para almoçar aqui, me perdoa, mas eu preciso ir embora porque eu preciso terminar de meditar na palavra, naquilo que Deus Ele quer falar no nosso espírito. E eu creio que Deus Ele há de falar no teu espírito nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a palavra do Senhor Jesus vai dizer assim: chamando a si a multidão com os seus discípulos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui nessa leitura. Jesus, sempre que tinha uma oportunidade, que estava diante de uma multidão, Ele falava da cruz. E chamando assim uma multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor a mim e do Evangelho, esse achará. Pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Fecha os teus olhos, não a tua Bíblia, estenda as tuas mãos para cá, abençoe a minha vida, ainda mais em nome de Jesus. Pai, engrandecemos o teu santo nome e te rendemos graças por essa palavra, a qual tu ministraste ao nosso espírito, que eu creio, Senhor, que há de falar conosco nessa noite. Deus, abra os ouvidos do coração da tua igreja, fale exatamente aquilo que o Senhor deseja falar e não talvez o que venhamos aqui querendo ouvir, mas sim o que o Senhor deseja falar. Ó Deus, que eu possa diminuir ainda mais, de forma que eu seja apenas um canal para a tua igreja nessa noite. Que o teu Espírito Santo, esse na qual tem uma total liberdade sobre as nossas vidas, possa tornar ainda mais a nossa mente cativa aos teus pensamentos, Pai. Que possamos agora deixar toda a preocupação, tudo aquilo que de uma certa forma venha querer gerar uma inquietação e tentar tirar o nosso foco daquilo que o Senhor deseja falar conosco. Senhor, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Talvez você pense como eu pensava há cerca mais ou menos de 15 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu comecei a ler e meditar na Escritura Sagrada, eu achava que de fato só Jesus e aqueles 2 ladrões que tinham morrido na cruz. Quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, comecei a meditar na palavra do Senhor, buscar as coisas ali referente ao reino, o que passava sobre a minha mente, que de fato somente Jesus e aqueles 2 ladrões é quem tinha sido crucificado. E meditando na palavra do Senhor, depois eu pude entender um pouco mais de que isso era uma prática romana. Isso era algo comum. A crucificação era algo comum em meio aos romanos. E aquele que era crucificado, ele precisava levar ali uma parte do seu instrumento de morte. Ou seja, uma parte da cruz era carregado para o seu instrumento de morte. Ainda assim, a crucificação, irmão, entenda uma coisa. Quando eu estava meditando
Nessa palavra o Senhor, Ele falou algo no meu espírito. Jesus, quando Ele estava caminhando ali na via dolorosa, indo próximo para ser crucificado, a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele carregava ali uma parte do seu instrumento de morte. E chega naquele caminho, no momento na qual Jesus, Ele já não aguentava mais. Irmão, entenda uma coisa: a cruz para o mundo é vergonha, mas para mim e para você é o poder de Deus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, irmão, preste atenção nisso. Muita gente acha que a cruz é o fim, mas a cruz não é o fim, a cruz é o começo. E quando Jesus já não aguentava mais carregar o seu instrumento de morte, a Bíblia vai dizer que aparece ali no meio do caminho um homem chamado Simão Cirineu, e aquele homem se aproxima de Jesus, e ali ele vai ajudar Jesus a carregar aquilo que seria para o mundo um título de vergonha, mas para mim e para você era um motivo de vida. Em momento algum ele pensou em voltar atrás. Em momento algum ele pensou em desistir. Só que no dia de hoje, irmãos, a gente para observar uma coisa. É muito comum as pessoas utilizarem a cruz no momento de problema, num ato de um problema. Por quê, pastor? Não sei, talvez você já tenha visto como eu, alguém muitas vezes, quando tem uma pessoa problemática que caminha do seu lado, ou que caminha junto, ele fala assim: ei, aqui ó, essa aqui é a minha cruz. Quem já ouviu isso, irmão? Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil, por uma adversidade, ele chega e fala assim: ei, já entendi, essa é a minha cruz. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, ele não estava falando de uma circunstância, Jesus não estava falando de uma adversidade. Quando ele fala tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, ele estava falando de um estilo de vida. Tomar a cruz e negar-se a si mesmo não é uma circunstância, é um estilo de vida. Para minha e para a sua vida. Quando Jesus disse assim: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, irmão, achando que de fato a cruz para mim e para você tem que ser uma circunstância. Não, irmão. A cruz para a minha vida e para a sua vida não pode ser uma circunstância. Isso precisa de fato ser um estilo de vida. Tomar a cruz e negar-se a si mesmo. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Sabe por quê? Porque quando ele estava sendo chicoteado e transpassado, ele pensava em você naquela cruz. Ele pensava em mim naquela cruz. Ei, irmão, foi por mim e por você. Foi por mim e por você. Ele não pensou em descer da cruz em momento algum. Nem quando ele se sentiu desamparado pelo Pai. Nem quando ele olha lá de cima, e diz assim: ei, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Em momento algum ele decidiu abandonar aquela cruz. Em momento algum, irmão, entenda uma coisa. Em momento algum, cadê o Leco? Em momento algum, ele pensou de fato em desistir e abrir mão. Sabe por quê? Porque há 2000 anos atrás,
Ele sabia que no dia 5 de fevereiro de 2023, nós estaremos aqui para ouvir essa palavra, com o nosso coração aberto. Eu quero dizer algo para você, irmão. Se nessa noite você entrou aqui nesse lugar, talvez achando que está difícil, pensando em desistir, eu digo para você: ei, não desça da cruz. Não desça da cruz, porque Ele tem algo melhor para a tua vida. Essa adversidade vai passar, essa dificuldade vai passar. Ei, Ele diz assim: ei filho, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vencerão. Não desista, meu irmão, não desista. É tempo da gente crescer, é tempo da gente avançar. Há um renovo de Deus sobre as nossas vidas. Há uma unção de renovo do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe o que acontece, irmão? Deixa eu te falar algo. Quando você toma a sua cruz, o crucificado, irmão, ele pode até olhar para a direita e para a esquerda, mas o crucificado, ele não tem condição nenhuma de olhar para trás. Quem está crucificado não tem condição de olhar para trás, irmãos. A melhor posição para o crucificado é olhar para frente. A melhor condição para o crucificado é olhar adiante, é olhar aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. É fácil, pastor? Não, não é fácil. Negar-se a si mesmo não é fácil. Se tu me permite, nessa noite eu gostaria de fazer uma conjectura em cima dos 3 pregos, se assim podemos dizer, os 3 pregos que foram utilizados na cruz do Calvário para pregar Jesus. E se tu me permite, nessa noite eu queria dar o nome para esses 3 pregos. Ainda que a doutrina da cruz, irmãos, seja vergonhoso, mas para a minha vida e para a tua vida, é o poder de Deus. É o poder de Deus que se manifesta aqui neste lugar. É o poder do Espírito Santo que se manifesta sobre as nossas vidas. Quando você começou aqui, chegou aqui nessa noite, irmão, nós estávamos aqui de joelho dobrado, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Desde pela manhã, nós estamos aqui orando, 8 horas, nós estávamos aqui na consagração e começamos a clamar ao Senhor, começamos a orar ao Senhor. Desde pela manhã eu estou sentindo uma unção profética do Senhor, irmão. Sabe o que isso nos dá? Uma convicção, irmão. Nos dá a convicção de que nós não iremos sair daqui da mesma forma que nós entramos aqui, irmão. Isso traz uma convicção sobre a nossa vida de que Deus está nesse lugar. Isso traz uma convicção para a nossa vida de que há uma manifestação do poder de Deus aqui nesse lugar, irmão. E se você me permite, irmão, nessa noite, aqueles 3 pregos que foram utilizados ali na cruz para crucificar aquele que morreu por mim e por você, eu gostaria aqui de dar o nome para esses 3 pregos. E o primeiro prego, irmão, que eu queria compartilhar com você nessa noite, é o prego da negação. Quando ele vai dizer aqui no verso 34, ei, negue-se a si mesmo. É fácil, irmão? Não é fácil. Negar a sua própria vontade não é fácil. Não é fácil. Tenta negar algo que você quer muito na sua vida. Não é fácil. Negar-se a si mesmo
não é fácil. Quando Jesus vai dizer, tome a sua cruz, Ele está dizendo para mim e para você, filho, isso aqui é um estilo de vida, é uma regra, uma doutrina, uma forma na qual nós devemos seguir e andar. A cruz para mim e para você, como um estilo de vida. Então quando Jesus fala assim, ei, negue-se a si mesmo, é você negar a sua vontade para fazer a vontade dele. Consegue entender isso, irmão? Seja sincero. Se eu fizer uma pergunta para os irmãos que trabalharam aqui, estão desde 7 horas da manhã aqui trabalhando, cozinhando, e frita frango, e frita batata. Se de fato quem queria estar aqui nessa noite, foi preciso negar a sua carne, para que pudesse estar aqui. Talvez nesse momento você queria estar lá na sua casa, sentado no seu sofá, comendo uma pizza e assistindo o Fantástico. Mas o que você precisou fazer? Você precisou negar a sua carne, negar a sua vontade, para poder estar aqui. Ao contrário disso, muitas vidas não conseguiram chegar. Por quê, pastor? Porque não conseguiram negar-se a si mesmo. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas a gente tem clamado, nós temos orado. Todo domingo eu tiro um tempo pela manhã, no domingo pela manhã, eu tiro um momento quando eu volto da escola bíblica e começo a mandar mensagem. Vou mandando mensagem, mando para um, mando para outro, e vou convidando um, vou convidando o outro, e daqui a pouco estou conversando, estou mandando áudio. Quantas pessoas a gente convida, quantas pessoas a gente ora, mas não consegue romper e não consegue chegar. Por quê? Porque não consegue tomar a cruz e negar-se a si mesmo. Rapaz, o pastor liberou uma palavra hoje aqui pela manhã, eu fiquei impactado pelaquilo. Nosso pastor hoje falou sobre evangelismo, e no meio do estudo que ele estava dando, ele falou assim: filho, entenda uma coisa, o filho pródigo, a ovelha perdida, o pastor vai atrás, mas o filho pródigo, ele volta sozinho. Eu fui embora meditando nisso, irmão. Eu fui embora pensando nisso. A ovelha perdida, o pastor vai atrás, mas o filho pródigo, irmão, ele sabe o caminho. E o que o filho pródigo precisa, pastor? Ele precisa negar-se a si mesmo. Porque quando ele decidiu negar-se a si mesmo, ele decidiu voltar para a casa do pai. Já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais recurso, já não sabia mais o que ia fazer. E o que ele faz? Nega-se a si mesmo. Engoliu o seu orgulho, engoliu o seu ego, engoliu a sua própria vontade. E o que ele faz? Volta para a casa do pai. Entenda uma coisa: quando nós negamos a si mesmo, nós sentimos uma necessidade de estar perto do pai. Quando você decide negar a si mesmo, meu irmão, há uma luta muito grande. Romanos capítulo 8 vai falar isso. Há uma batalha muito grande. Há uma luta entre a carne e o espírito. Negar-se a si mesmo, irmão, quer dizer você renunciar à tua carne. Negar-se a si mesmo é você fazer a vontade de Deus e deixar de fazer a sua vontade, deixar de fazer a vontade da sua carne. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele vai dizer que as coisas da carne inclinam para o espírito, as coisas da carne inclinam para a morte, e a do espírito para a vida. Ou seja, o que sobressai sobre a minha vida e a sua vida é aquilo que é melhor alimentado. Aquilo que for melhor alimentado, irmão, vai sobressair, vai sobreviver, vai subjugar. Se o teu espírito for melhor alimentado que a tua carne, ele vence a tua carne. Mas se a tua carne estiver sendo melhor alimentada que o teu espírito, ela vai vencer o teu espírito. E sabe o que vai acontecer, irmão? Você sente vontade, você sente uma necessidade de abandonar a cruz, de descer da cruz. Por quê, pastor? Porque você já não quer mais negar-se a si mesmo.
Lá no capítulo 2 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. É fácil? Não. Porque muitas vezes Deus quer algo e nós queremos outro. Muitas vezes Deus deseja algo e nós desejamos algo diferente. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você. Olha o que ele vai dizer aqui, irmão. No verso 36 do Evangelho de Marcos, a qual nós lemos, ele vai dizer assim: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Entenda uma coisa, o contexto disso daqui, quando ele diz ganhar todo mundo, ele não está falando aqui de ganhar vidas. Ele está falando de viver as coisas do mundo, de desfrutar das coisas do mundo. Já ouviu quando a pessoa usa uma expressão assim: eu vou sair pelo mundo afora? Ei, eu vou viver o que eu tenho para viver? É isso exatamente o que Marcos estava querendo dizer aqui. O público dele era romano. Ele vai dizer assim: o que adianta o homem ganhar todo mundo? Ou seja, o que adianta, irmão, você ter todas as riquezas? Do que adianta, de fato, você desfrutar de muitas coisas que o mundo tem para te oferecer e perder a sua alma? Porque a nossa vontade muitas vezes é contraditória à vontade de Deus. Por isso que ele vai dizer para mim e você: filho, pega a tua cruz. Nega-se a si mesmo. Nega-se a si mesmo. Vem. Eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo melhor para a sua vida. Você consegue entender, irmão? Como é sobrenatural quando você decide viver isso como um estilo de vida. Você já não curte mais o que você curtia antes. Aquilo que te agradava antes já não te agrada mais. Ei, aquilo que chamava a tua atenção já não chama mais. Já não chama mais, irmãos. Por quê, pastor? Porque você decidiu ter um estilo de vida diferente. Você decidiu viver algo diferente, irmão. Por quê, pastor? Você decidiu tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo. Sabe o que eu entendo, irmão? Satanás é especialista em colocar situações diante de nós para que possamos negar-se a si mesmo. Especialista. O diabo é especialista. O irmão estava testemunhando aqui hoje pela manhã. O jovem está ali atrás, ele falando a perseguição que ele estava sofrendo lá no trabalho dele. E só com o testemunho dele ele conseguiu reverter a situação, reverter o quadro. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes a gente tem vontade de retrucar, de responder, de fazer a vontade da nossa carne. Mas a melhor coisa é a gente decidir negar-se a si mesmo e deixar o Senhor nos justificar. Deixar com que Ele nos justifique. Entende isso, irmão? Eu acho lindo quando o Senhor olha para Satanás e fala assim: observaste tu o meu servo Jó? Homem íntegro e reto. Deus, ele vai olhar para Davi e falar assim: ei, esse aqui é segundo o meu coração. Como será que quando o Senhor tem olhado lá de cima para a sua vida, no seu dia a dia, que será que de fato Ele tem testemunhado ao meu e ao seu respeito? E será que o Senhor Ele tem testemunhado em relação à minha vida e à sua vida? É fácil negar a si mesmo, né? Não, irmão. Não é mesmo. Talvez para você chegar aqui nessa noite, você precisou romper uma barreira. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu digo para você, não é impossível.
Saí daqui do almoço, fui para casa, almocei, descansei um pouco, acordei, fui orar, fui meditar. Hoje, 23 horas, o táxi vai me buscar na minha casa, eu vou trabalhar hoje ainda. Hoje ainda tem um plantão para tirar. Não é fácil, irmãos, mas Ele nos garante. Ele nos garante. O Senhor nos garante, irmão. Creia nisso. Cristo nos garante. Tenta negar. Experimenta fazer isso. Negar a sua própria vontade. O quanto que isso é algo que é relutante, irmão. É como se fosse uma martelada nesse prego, irmão. É como se fosse uma martelada no prego da cruz. Negar-se a si mesmo. Mas não é impossível. Não é impossível. E o segundo prego que eu quero compartilhar com você nessa noite é seguir. Tome a sua cruz e siga-me. Consegue entender isso, irmão? Verso 34, ele vai dizer assim: toma a sua cruz e siga-me. Hoje em dia é muito comum as pessoas quererem seguir quem está na mídia, não é? Quem está na mídia geralmente é seguido. Mas quem de fato quer seguir um crucificado? Querer seguir quem está na mídia é algo comum. Quem tem status é algo comum. Mas quem de fato, pastor, quer seguir um crucificado, que carrega por uma rua o seu instrumento de morte? Por isso que a Bíblia vai dizer para mim e para você, irmão, que o evangelho para o mundo é loucura, mas para mim e para você é o poder de Deus. Porque querer seguir quem está lá fora, quem está aí na alta, é fácil. E seguir a Jesus. E seguir a Jesus, irmãos. Ele vai dizer para mim e para você: hey, toma a sua cruz, nega-se a si mesmo e me siga. Siga. Se a gente parar para trazer um relato de todas as pessoas que decidiram seguir a Jesus, por isso que mais à frente ele vai dizer assim, ó: aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao evangelho, achará. Você consegue entender, irmão? Quando a gente fala, quando a Bíblia fala para mim e para você, negue-se a si mesmo e siga-me. Seguir, irmão, para um discípulo é ter os mesmos atos, seguir os mesmos passos do seu mestre. Seguir a Jesus é fazer como ele faz e esquecer aquilo que a gente sabe. Só que muitas vezes as pessoas querem seguir da sua maneira, querem seguir do seu jeito. Entenda uma coisa, irmãos: não existe meio termo para tomar a cruz. Ou você toma ou você não toma. Não adianta de fato você olhar para a vida de alguém e falar assim: calma aí, aquele ali, ele é mais fervoroso, ele tomou a cruz. Não, esse aqui é menos. Não, irmão, para quem é discípulo não existe isso. Ou você toma a cruz ou você não toma. Não há meio termo. Ou você segue ou você não segue. Só que se decide seguir, irmão, entenda uma coisa: quando a gente decide seguir, não é da nossa maneira, não é do jeito que a gente acha que é da maneira que Ele quer que seja. Os nossos passos precisam ser guiados por Ele, precisa ser conduzido por Ele. Tem como melhorar o retorno para mim, Léo, por favor? Os nossos passos precisam ser conduzidos por Jesus. Entende isso, irmão? Como
que é seguir a Cristo? Seguir a Cristo, irmão, é você parar e orar em todas as decisões que você precisa tomar. Isso é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é você conseguir ficar calado quando você tem uma vontade de responder a alguém. Seguir a Cristo é você manter o teu testemunho ainda quando ninguém está te vendo, mas Ele está. Naquele momento de solitude, que é só você, com você mesmo, conversando com Ele, e você precisa ali manter um testemunho. Entende isso? Quando você está num lugar onde ninguém te conhece, ninguém sabe que você é crente, mas ainda assim você se mantém firme. Porque quando você decide seguir, você não segue para fazer a tua vontade, você segue para fazer a vontade dele. Quando você decide seguir, você não segue para fazer da sua maneira, não do jeito que você quer, mas sim da maneira dele e da forma que ele quer. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, significa seguir os mesmos atos. Nós estamos aqui, irmão, para seguir os mesmos atos de Jesus. Nós temos uma oportunidade de amar como Ele amou, andar como Ele andou e abraçar como Ele abraçou. Então, tome a sua cruz, siga os passos dele, faça do jeito dele, faça da maneira dele. E o terceiro prego, irmão, ele vai dizer assim, no verso 35 e 36, quem perde a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la. Quem perde, irmão. Nosso pastor, ele testemunha isso aqui. Eu creio que todos aqui já ouviram. Quando ele diz que deixou a sua família, deixou toda a sua família lá no Rio de Janeiro, veio para Mangaratiba, só ele e a sua esposa, e aqui iniciar essa obra. Imagine, irmãos, o quanto da sua vida ele não perdeu, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, sentado aqui, nesse ambiente até confortável, para louvar o Senhor, para engrandecer o nome dEle, para ouvir uma palavra. O quanto não foi perdido. O quanto não foi perdido. Nós ficamos 7 anos em Angra dos Reis, eu e a minha família, indo e voltando, falando com Deus: Senhor, como é que vai ser? O Senhor vai trazer a gente para esse lugar? Nós vamos vir para essa terra? Isso nunca confirmou no coração da minha esposa. Falei: Deus, como é que nós vamos fazer? 7 anos, irmãos, 1 hora de ida, 1 hora de volta, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Eu liderava a célula em Angra dos Reis. Terça-feira eu saía do meu trabalho e ia direto para Angra para liderar minha célula. Quinta-feira nós tínhamos a quinta profética lá também, era um culto de oração, culto de palavra. E no domingo era um culto de celebração. 7 anos indo e voltando. Um dos carros que nós vendemos tinha 2 marcas de tiro, 2 moças. Passando no Camurim Grande, no Sapiatuba 3 uma vez, ouvimos um barulho muito grande no carro. Minha esposa falou: o que foi, amor? Eu falei: foi nada não, foi pedra. Quando eu parei no claro, mais à frente, tinha 2 moças de tiro no carro. E mais ou menos no meado do ano passado, nós estávamos vindo embora, na ponte da Petrobras ali, quando eu estava retornando, tinha uma família de capivara, atropelei a capivara, acabou com a frente do carro. Mas em momento algum, irmãos, eu deixei de engrandecer o nome do Senhor. Eu só parei quando o Senhor falou assim: chega, basta, já deu. Em momento algum nós pensamos em desistir.
Porque eu entendi isso aqui. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Achará. Você consegue entender isso, irmão? Em momento algum, eu sentia como um peso para mim sair do trabalho e ir acelerando para Angra, para ministrar a palavra, para dar a escola bíblica, para dar um estudo, discipulado, célula. Não, irmão. Porque eu entendi isso aqui desde o princípio. Eu entendi que perder a sua vida por amor a Cristo e o Evangelho faz parte da cruz. Isso é cruz, irmãos. Isso faz parte da cruz.